A paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Boas notícias chegando até as nossas vidas através da palavra do nosso Senhor. Você sabe que o Evangelho são boas notícias, né? Ela traz fé e esperança ao nosso coração de que dias melhores estão ainda por vir, não é? Começando agora, aqui nesse exato minuto em que nós estamos juntos. Amém? Nós não somos perfeitos, ninguém é. E o Senhor quer que a gente cresça em entendimento, para que a nossa fé fique estabelecida, para que o poder de Deus possa operar em nós e através de nós também. Nós já vimos aqui e nós precisamos continuar vendo a respeito da fé, para a gente saber diferenciar entre a emoção e a fé. Porque quando a fé é genuína, ela pode ser pequenininha, que ela já trabalha em favor daquele que crê. Então nós temos que sempre estar buscando aumentar a nossa fé através da palavra do nosso Senhor, porque nós somos pó, porque nós somos todos falhos, e quando nós estamos na esperança hoje, daqui a pouquinho a gente pode não estar mais. É absolutamente necessário nós permanecermos na presença do nosso Senhor 24 horas por dia. É no nosso trabalho, a gente está na presença do Senhor, é na igreja, na rua, onde nós estivermos. O Espírito Santo precisa ocupar totalmente o nosso coração. Amém? Nós vimos aqui, através da vida de Paulo, não é? Ali em Atos 28, nós já temos gravado essa ministração, e onde nós vimos que o apóstolo Paulo ele estava passando por uma momentânea falta de esperança. Quando aquela tempestade ali que já durava vários dias, não é? Estava açoitando o navio, judiando deles que estavam ali dentro do navio também. Faltou esperança em Paulo. O Senhor, então, o anjo visitou Paulo. Onde está isso, irmã G? Está ali em Atos 27, 20, que diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ele também está incluído nessa falta de esperança aqui, irmãos. Paulo não era um super-homem, assim como Elias não era um super-homem, assim como Abrão não era um super-homem. Todos, irmãos, somos iguais diante de Deus. O que nos diferencia é a nossa posição em Cristo Jesus. E o anjo, ele visita quando nós precisamos. Foi o que aconteceu com Paulo. O anjo visitou Paulo, fazendo ele lembrar da promessa do Senhor. Paulo, fica tranquilo, porque importa que você se apresente a César. Então não vai ser a tempestade que vai mudar isso. Porque o Senhor falou ao coração dele, irmãos. Então não tem aquilo, não tem situação, não tem gravidade, a tempestade que ia impedir. E nós vimos então Paulo ali levando ânimo a todas aquelas pessoas e falando e declarando: fiquem tranquilos, porque um anjo do Senhor me visitou, o anjo a quem eu sirvo me visitou, e disse que ninguém aqui, nenhuma vida vai se perder. Todos nós vamos ser aqui salvos, ninguém vai morrer. E eles então vão parar na ilha chamada Malta. Ali na ilha a cobra comete a mão de Paulo, e todos ficam esperando que Paulo caia duro, e Paulo fica tranquilo, porque o anjo já tinha visitado. E nós entendemos que se fosse necessário, se Paulo fraquejasse naquela hora ali, o anjo visitaria de novo, porque o Senhor diz na palavra dele, irmãos: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Mas Paulo já estava firme na fé. Então, não foi a mordida da cobra que o fez vacilar novamente. E nós vimos que nós temos que alcançar esse nível de fé, onde a esperança não vai ser abalada por causa da circunstância. E agora nós vamos ver uma outra pessoa dentro das Escrituras Sagradas. Abrão. Abrão também recebeu a visita do nosso Senhor,
fez promessas a ele, não é? E disse que dele sairiam grandes nações, e numerosas nações. Da vida de Abraão, um homem de 75 anos, o Senhor fez a promessa. Ele teria muitos, mas muitos descendentes. E se passaram 10 anos e nada da promessa se cumpriu. Aí então Sara tem uma ideia mirabolante, não é? Ela oferece então a serva para Abraão ter um filho no lugar dela. E Abraão tem então a sua esperança minada, já estava com a esperança minada ali, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz ali em Provérbios 13:12. A esperança adiada faz adoecer o coração. Abraão também estava desesperançado. E ele aceitou então a ideia de Sara. Abraão, irmãos, ele precisou crer contra a esperança. Existia uma batalha no interior dele, existe uma batalha no meu interior e no seu interior também. É a guerra da carne contra o espírito. Abraão também estava sujeito a essa mesma guerra. Nós temos isso confirmado, irmãos, ali em Romanos 4,16, onde está registrado que Abraão creu contra a esperança. Ele tinha uma esperança espiritual que batalhava contra a esperança natural, que já estava falida naquela circunstância. 10 anos esperando a promessa se realizar e a promessa não se realizou. Ele então aceitou a ideia de Sara, teve um filho com Agar e se passam mais 14 anos para que o Senhor o visite novamente, para reafirmar a promessa que ele já tinha feito. Ele já tinha estado com o Senhor, ele sabia da promessa, mas o Senhor estava preparando o coração dele naquele meio tempo. O Senhor o visita, então ele está com 99 anos de idade, e o Senhor fala para ele: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Vigia, Abraão, porque é com você e Sara que vai nascer o filho da promessa. E sabe o que Abraão falou, irmãos? Vamos ver aqui. Gênesis. O capítulo é o 17. Então caiu Abraão sobre o rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ele já tinha perdido a esperança. Ele tinha tido Ismael já com Agar. A promessa agora, o Senhor estava ali visitando ele novamente e falando: não será o filho da escrava, mas será o filho da livre. A sua esposa vai ter um filho com você, Abraão. E aí então, irmãos, quando essa nova visita é feita a Abraão, reafirmando a promessa, nós às vezes precisamos que o Senhor nos visite novamente, para reavivar a nossa fé. Creu então, mais uma vez Abraão, e ali no tempo determinado, nasceu Isaque. E o que o Senhor faz então? Quando Isaque já está mocinho, o Senhor pede Isaque em sacrifício para Abraão. E como está nesse momento da vida de Abraão, irmãos, a fé dele? A fé dele já estava alicerçada, assim como a fé de Paulo, quando a cobra comete a mão dele. E ele fala: darei o meu filho em sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor prometeu que de Isaque eu seria pai de uma multidão de nações. Então, ainda que eu chegue a matar Isaque, o Senhor o ressuscitará, porque está nele a promessa. Não virá de outra, está nele. E aí, então, ele não precisa chegar a matar Isaque,
o Senhor o interrompe, porque vê que o coração dele realmente estava firmado e que ele ia chegar ali a matar o filho. E o Senhor fala, não precisa, eu já vi que você, porque o Senhor olha para o nosso coração, né, irmãos? Eu já vi que você realmente me daria o seu filho, crendo de que seria dele a sua descendência, sua numerosa descendência. Então não precisa. Como está a nossa fé? Olha, se Abraão chegasse a matar Isaac ali naquele momento, irmãos, o Senhor ressuscitaria Isaac, porque a promessa do Senhor não seria a morte de Isaac que iria impedir. O Senhor realmente ressuscitaria Isaac ali. Abraão creu dessa forma. E visitaria ele tantas quantas vezes fosse necessário, até a fé dele estar firmada, para que a promessa fosse cumprida. O Senhor quer firmar a minha fé e a sua também. Irmãos, nós precisamos buscar isso em oração. Senhor, firme a minha fé. Firma, eu não quero ser como uma folha seca. Eu não quero ver, Senhor, a minha esperança mais adiada. Eu não quero mais, Senhor, ficar de lá para cá, porque a circunstância, ela está contrária à tua promessa. Tem que ser uma meta que a gente tem que seguir, irmãos. Nós precisamos estar, por isso, constantemente na presença do nosso Senhor. Buscando na palavra do nosso Senhor, para que a nossa fé vai crescendo, porque, irmãos, foi uma provação na vida de Paulo. O Senhor provou a fé dele e ele foi aprovado. Foi uma provação na vida de Abraão também. Para o Senhor ver como estava a fé de Abraão. E eu e você não é diferente. Veja, o Senhor não nos tenta. Ele não tenta ninguém, por ninguém ele pode ser tentado, mas ele prova a nossa fé. Para ver como que nós estamos diante dele, se nós estamos olhando para as circunstâncias ou se nós estamos olhando para a promessa que o Senhor nos fez. E como nós estamos hoje? Com certeza é diferente de ontem. Mas nós estamos mais ou estamos menos na nossa fé? Porque se nós vemos que estamos menos, nós temos que buscar mais, nós temos que orar mais, nós temos que jejuar mais, para estarmos firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o Senhor está esquadrinhando o meu coração e o seu coração também. E a promessa vai nos alcançar quando o Senhor ver em nós a fé, irmãos, que Ele precisa para operar um milagre. Veja, a fé não precisa ser grande, mas ela precisa ser genuína. E o Senhor nos testa sim, viu? Então Ele vai encontrar em nós, quando nos visitar, fé para operar um milagre. Nós temos tido um tempo precioso na presença do nosso Senhor, em oração, em busca pela palavra. Nós precisamos disso, irmãos. Quando o Senhor vem olhar o nosso coração com seus olhos como chamas de fogo, o que Ele vai ver dentro do nosso coração? Nós vamos estar crendo na promessa ou crendo na situação que nós estamos vivendo? Nós vamos estar de pé diante do nosso Senhor, agradando Ele em tudo para poder dar fruto e fruto que permaneça, ou nós vamos adiar ainda mais a nossa bênção? Porque, irmãos, nós temos que parar. Acabou, sabe, o tempo de ficar fazendo só visita na igreja. Ou nós cremos e servimos e prosseguimos em conhecer o Senhor Jesus, irmãos, ou nós não vamos ver a glória do Senhor na nossa vida. Então nós temos que estar buscando na presença do nosso Senhor em todo o tempo, aumentar a nossa fé. Porque conforme nós vamos conhecendo a palavra do nosso Senhor, o sofrimento não vai ter mais espaço em nós. Não vai ter. Assim como o coração de Abraão estava ali purificado. Não, o Senhor prometeu, ainda que eu tenha que imolar o meu filho, o Senhor vai fazer ele ressuscitar, porque o Senhor disse que é dele, através dele, que a minha descendência será numerosa. Esse veneno não vai entrar no meu sangue, porque o Senhor me visitou. O Senhor tem nos visitado. E se for necessário, Ele visita novamente, com uma palavra impactante. Se for necessário, Ele envia um anjo até a nossa casa. Ele envia um profeta dele.
O Senhor trabalha como Ele quer, desde que Ele, quando se apresentar, nos encontre na posição de servo dele, irmão, sem desistir, dentro do barco, crendo na palavra dele. A nossa fé pode ainda não estar preparada, mas o Senhor vai nos dar, irmãos, a palavra que vai aumentar a nossa fé para que a bênção possa nos alcançar. E nós vamos orar essa palavra agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós precisamos aprender mais do Senhor, Pai. Nós precisamos nos analisar todos os dias, Pai. Todos os dias. O termômetro da fé é a paz. É a paz, Pai, porque nós não somos abalados diante do mover do mundo, do mover, Senhor, da saúde, do mover, Senhor, da vida financeira. Nós somos, Senhor, nós temos a nossa vida pautada na Tua palavra, Senhor. Não andamos mais segundo a vista, mas segundo a fé. A nossa fé é vacilante, sim, Deus. É vacilante e o Senhor sabe que é. Por isso que o Senhor está sempre ao nosso lado. Sempre que nós te buscamos, o Senhor se deixa achar. Quando nós buscamos de todo o nosso coração e nós declaramos que precisamos mais do Senhor na nossa vida. Eu preciso mais do Senhor da minha vida, Pai. Não me deixe esmorecer, Senhor. Eu não quero atentar para aquilo que eu estou vendo, porque vai passar. A Tua palavra, Senhor, é a única que vai permanecer. Ela é inabalável, e ela veio para fazer algo, ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, não vai voltar para o Senhor vazio. Purifica, Senhor, o nosso coração. O Senhor disse uma coisa muito importante para Abraão, Senhor. O Senhor disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor está buscando, Pai, santificação em nós. Senhor, em nome de Jesus. Se existe algo dentro do nosso coração, na nossa mente, Senhor, um engano colocado por uma religião, por uma palavra contrária à Tua, Senhor, tira. Porque o Senhor diz que a árvore que o Senhor não plantou, o Senhor arranca. Aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, Senhor, que nós temos como certo, mas que não foi o Senhor quem enviou, tira, tenha liberdade de tirar. Mostra-nos a verdade, porque conhecendo a verdade, nós seremos libertos por ela, Deus. O Senhor disse que Elias era um homem sujeito às mesmas situações que todos nós, assim como Abraão, assim como Paulo também. Somos todos iguais, mas o Senhor quer ver o diferencial na nossa fé. Nós queremos, Pai, agradar o Teu coração, para que o Senhor, Pai, nos dirija de fé em fé e de glória em glória. Para cada fé é uma vitória. Aumenta a nossa fé. Traz a palavra, Senhor, impactante, que venha, Senhor, fazer a pessoa realmente dar brados de vitória. Antes de ver, já vai estar cantando um hino de vitória. E é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos permanecer firmes dentro do barco, irmãos. Dentro do barco. Não vamos pular, não. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir na nossa vida. E ainda que a gente venha dar em alguma ilha, ainda que o Senhor nos peça algo, irmãos, que aos nossos olhos seja impossível. Veja, presta atenção que o Senhor não pede filho de ninguém mais. O Senhor, irmãos, trabalha com aquilo que nós temos. O Senhor tratou com Abraão de acordo com a situação dele, tratou com Paulo de acordo com a situação dele e trata comigo e com você também de acordo com a nossa situação. Mas o Senhor nos prova e vai encontrar em nós a fé necessária para nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Para o nome dele ser glorificado.